Vamos para mais uma aula aí e hoje a gente vai falar sobre o pós-ciclo, né? Muita gente tem dúvida a respeito do pós-ciclo, principalmente se é possível manter os resultados depois de retirar os esteroides anabolizantes, depois de você retirar os hormônios. E hoje a gente vai debater exatamente isso para a gente entender se realmente dá para manter ou não dá para manter os esteroides anabolizantes. Vamos lá, vamos entender primeiro que durante o uso dos hormônios esteroides, né, durante o uso dos esteroides anabolizantes sintéticos, né, testosterona, os derivados, seja lá qual for o hormônio anabolizante que está sendo utilizado, todos eles vão atuar dessa forma aqui, que são os mecanismos principais de atuação dele, que reflete na parte da composição corporal, na parte da estrutura física, né? O que são essas ações? Aumento da síntese proteica muscular e diminuição da degradação proteica muscular. Ou seja, você aumenta a retenção de nitrogênio no músculo, diminui o catabolismo de aminoácidos, de proteínas, você poupa mais proteína no tecido muscular. Isso favorece o quê? Isso favorece uma maior síntese proteica, aumento tanto... Eu sei que você está curtindo o conteúdo, mas eu tenho um recado rápido para você. Esse é apenas um trecho de uma das centenas e centenas de aulas que você encontra dentro da Arena Coliseu. E eu vou ser sincero, a Arena Coliseu é o lugar para quem busca conhecimento de verdade, para quem busca aprender tudo sobre treinamento e nutrição, sem frescura, sem mimimi, sem enrolação. Não é lugar para quem treina fofo e nem para preguiçoso. Quer saber mais? Aqui na descrição tem um link com todas as informações. Agora pode voltar ao conteúdo. Valeu! Aumento tanto para a síntese de reparação e remodelação de proteínas danificadas, como também para a hipertrofia de novas proteínas também naquele músculo. Então você aumenta essa síntese proteica que não está relacionada só à actina e miosina. A gente tem enzimas que também são compostas por aminoácidos, são proteínas, receptores que também precisam da síntese proteica para estar se proliferando ali no tecido muscular. Então a gente tem isso. Lembrando que também, conforme a gente vai treinando, o uso dos esteroides anabolizantes também ativa as células satélites, que aumenta a proliferação de novos mionúcleos. Lembrando que as células satélites também ajudam na remodelação e reparação muscular, mas elas também formam novos mionúcleos naquela célula. Quanto mais mionúcleo na célula muscular, mais eficiente é a síntese de proteína, ou seja, você consegue traduzir mais proteína por RNA mensageiro, tá? Você tem uma sinalização, vamos supor que você tem isso aqui de sinalização. Só que a tua capacidade de traduzir é essa. Então, ou seja, você está sinalizando demais, seja por dieta, por treinamento com o esteroide. Com o tempo, o que acontece? A sua capacidade de tradução aumenta e você consegue compactuar, equilibrar com o nível de estímulo. Por isso que não adianta ficar treinando cada vez mais ou fazendo cada vez mais se a sua capacidade de traduzir isso não é tão eficiente. Você vai estar fazendo muito mais do que precisa e vai acabar sobrecarregando os sistemas. Então por isso que muito mais não quer dizer melhor. Você tem que equilibrar esse jogo de acordo com o feeling. Você também tem o aumento da força, já que a gente tem atuação ali nos receptores androgênicos, favorecendo o aumento tanto das proteínas contráteis, quanto mais proteínas a gente tem contráteis, maior capacidade de gerar força, aumento do metabolismo energético nessa parte de produção de energia imediata, aumento dos estoques de fosfocreatina, só com oxandrolona? Não. Com todos os esteroides anabolizantes a gente tem um aumento de fosfocreatina, que é uma fonte energética imediata do treinamento. Para os primeiros 10, 15 segundos ali a gente utiliza essa fosfocreatina. Você potencializa essas vias, aumenta o poder contrátil, você consegue produzir muito mais força. E aqui entra um ponto interessante, por quê? Quando a gente usa esteroide anabolizante, a nossa capacidade de força muscular aumenta muito mais do que a capacidade articular ou do tendão de receber essa carga. E aí a pessoa cresce a força muito rápida, só que não tem uma técnica tão refinada. O que acontece? Lesão, estiramento do tendão, estiramento muscular, também acontece rompimento parcial de tendão, rompimento total do tendão. Por quê? Tua força muscular está muito forte, mas o teu aperfeiçoamento da técnica não é o melhor, e aí você acaba desequilibrando no meio do movimento, que joga para cima da cápsula, joga para cima da articulação, para cima do tendão, dissipa essa força para cima deles, e isso gera lesão. Por isso que muitas vezes essa lesão acontece depois de um tempo. Muitas vezes no início da lesão não se sente nada, mas quando ela está mais grave vai acabar sentindo interferindo. Então a gente tem que ter o refinamento da técnica e equilibrar esse jogo, tá? Você tem um aumento da recuperação muscular, como eu disse, aumento da síntese proteica, você aumenta essa recuperação muscular. A recuperação muscular nada mais é do que diminuir o estado inflamatório daquele músculo e também reparar as proteínas danificadas. Isso não é hipertrofia, isso é reparação.
Tá? Não adianta você, reparei, tô mais forte. Não, você repara para ela voltar a funcionalidade daquela proteína que foi danificada e ela vai ficando mais resistente ao estímulo. Por isso que depois de um certo tempo de treino, a pessoa se adapta muito melhor e tem menos dano. Por quê? Porque aquela proteína é muito mais resistente àquele estímulo mecânico. Você tem um aumento do poder anabólico, né? Então você consegue ter um poder anabólico que favorece tanto a recuperação, hipertrofia, força, favorece o melhor aproveitamento da ingestão calórica, né? Favorecendo esse direcionamento calórico para crescimento muscular, se houver o estímulo do treino. Também não adianta você dar um estímulo do treino aqui em cima e um suporte nutricional aqui embaixo. Ou seja, está desequilibrado, o estímulo está muito maior do que você consegue se recuperar ali por causa desse suporte nutricional baixo, tá? Aumento da taxa metabólica basal, cerca de 20% de aumento da taxa metabólica basal pode acontecer com os esteroides. Lógico, mais doses pode aumentar mais? Pode. Só que lógico, não quer dizer que você tomou e aumentou a taxa metabólica basal. Uns favorecem mais e outros favorecem menos. Mas existe um aumento da taxa metabólica basal em cerca de 10, 20% ali para a maioria de quem usa e responde bem. Então, se a taxa metabólica basal é 2.000, você vai lá, se aumentar 20%, você vai para 2.400. 400 calorias a mais você pode ter com mais flexibilidade na dieta, tá? Você tem um aumento da lipólise, ou seja, você consegue quebrar a célula de gordura com muito mais facilidade. Então você quebra essa célula de gordura. Lembrando, não adianta ter a lipólise se você não tem gasto calórico para oxidar essa gordura. Você vai lá e joga um monte de coisa para causar lipólise, quebra a gordura. Só que essa gordura quebrada precisa ser oxidada na mitocôndria. E ela vai ser oxidada quando? Quando existe gasto calórico e demanda para a produção de ATP. Se não tem essa demanda, ela vai ser restrificada e vai virar triglicerídeos, vai virar gordura de novo. Então, tem um aumento da lipólise, mas isso vai contribuir caso você aumente o ritmo de treino na demanda energética. Consequentemente, você também tem um aumento da oxidação, porque você tem uma potencialização do metabolismo energético, você aumenta tanto a oxidação de glicose como a oxidação de ácido gráfico. Durante o treinamento, a gente tem o favorecimento da captação de ácido gráfico e a diminuição da captação de glicose, para manter a glicemia e favorecer a captação de ácido gráfico livre para oxidar esse ácido gráfico. Mas é lógico, treinamento com peso tem o favorecimento do uso do próprio glicogênio muscular ali. Mas tem o aumento dessa oxidação desses substratos energéticos, tá? Lembrando que tem a diminuição do catabolismo de proteína, então você oxida mais substratos como ácido gráfico, você oxida um pouco mais de glicose, favorecendo a produção de energia. Você tem uma diminuição da lipogênese, ou seja, o esteroide anabolizante ele inibe a síntese de gordura, ele diminui a lipogênese, essa síntese de gordura. Você tem um aumento da proliferação ali dos receptores beta-adrenérgicos. Então você consegue proliferar os receptores beta-adrenérgicos, ter mais receptores beta-adrenérgicos com o uso do esteroide anabolizante. O que acontece? A adrenalina, a noradrenalina vão se ligar a esses receptores novos e vão gerar o estímulo da lipólise, da quebra de gordura. E lógico, com o aumento da proliferação de receptores beta-adrenérgicos, você também tem eles em outros tecidos, por exemplo, no coração, o que pode aumentar o débito cardíaco, você pode acabar aumentando, levando a taquicardia, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, porque esses receptores beta-adrenérgicos estão direcionados em diversos tecidos diferentes e isso pode ocasionar os efeitos de acordo com a sensibilidade de cada um. Então cuidado também com o abuso, né? Você tem uma menor proliferação de células de gordura, então você além de diminuir a síntese de gordura, você diminui a proliferação dessas células. Por quê? O problema não é ter a célula de gordura cheia, e sim ter várias células de gordura, porque elas não somem. Elas podem sofrer apoptose? Pode. Morrer? Pode. Só que elas não somem tão facilmente. Quem tem mais células de gordura proliferadas são aquelas pessoas que têm resistência a queimar essa gordura. Porque tem muita célula de gordura ali e elas não têm muitos receptores beta. Elas têm mais receptores alfa, que anula o efeito da lipólise. Com os esteroides, você diminui essa proliferação de célula de gordura e aí você facilita a diminuição do percentual de gordura, né? Você tem um aumento dos transportadores de glicose, os GLUTs. Então você consegue captar mais glicose no tecido muscular, você consegue favorecer essa captação para síntese e reposição do glicogênio, né? Lembrando que o uso de esteroide anabolizante para mulheres pode levar a um efeito de resistência à insulina, tá? E esse efeito de resistência à insulina gera colaterais androgênicos. Então, o uso de esteroide anabolizante para a mulher, principalmente se o percentual de gordura dela está acima de 18 ou 20%, muito provavelmente ela não vai colher todos esses frutos aqui, ela vai colher mais malefícios, mais virilização, queda de cabelo, enfim, vai colher todos os colaterais relacionados ao pós-ciclo ali.
Já no homem é mais difícil acontecer isso, mas mesmo assim, quando o homem tem um percentual de gordura alto, ele não vai colher todos esses benefícios e vai acabar facilitando o quê? A conversão de testosterona em estradiol, vai acabar facilitando a retenção de água e sódio, o aumento da pressão arterial, porque o percentual de gordura está alto, o estado inflamatório desse indivíduo é alto e o uso de esteroide anabolizante pode gerar um estado inflamatório maior, o que vai ainda cooperar para mais inflamação, que pode gerar uma diabetes, uma hipertensão, se essa pessoa estiver já no caminho disso. O anabolizante não vai causar, mas pode piorar o quadro se não tiver controlado. Você pode ter uma alteração do perfil lipídico ali, o cara já tem sobrepeso, já tem percentual de gordura central alto, aí vai usar esteroide que agrava tanto o risco cardiovascular como a piora do perfil lipídico, ou seja, o aumento, a incidência de ter um problema cardíaco, de ter algum problema vascular, de ter um AVC, um infarto, aumenta muito se você colocar mais um fator de risco que é o esteroide anabolizante, né? E você tem o eixo HPT inibido, né? O eixo hipotálamo, pituitária, testicular. Então você inibe o eixo natural de produção do teor da testosterona. Seja qual for o esteroide que você usa, se tiver em doses suprafisiológicas, vai gerar inibição desse eixo. Caso for dose, 30 mg de oxandrolona por dia em um homem, talvez não iniba totalmente o eixo, mas vai causar uma certa inibição que vai diminuir os níveis de testosterona ali. Por mais que a oxa atua ali no lugar da testosterona,